E aí, pessoal, meu nome é Charlie e você está no Filmes Psicotrônicos e hoje a gente vai falar de Yeogo Goedan. Ó, pra você ver, tem que ler o nome em coreano de Whispering Corridors. Os Sussurros dos Corredores, Corredores Sussurrantes, que é um filme de 1998 que foi dirigido pelo Park Ki-young. Foi escrito por ele também e pelo In Young-ok. É difícil, né, pra gente que não tá acostumado a ficar falando coreano sempre. Quer dizer, meus amigos do K-pop com certeza estão melhores nisso do que eu, mas pra mim é bem difícil. Mas, né, antes da gente entrar realmente no filme se trata, eu gostaria de pedir pra você se inscrever se ainda não for inscrito, deixar aquele like, compartilhar, comentar aqui se você já viu esse filme, se você conhecia ele, se você se interessou por assistir, e também pode deixar outros filmes, né, que você queira ver por aqui. Um filme belíssimo, psicotrônico, ou apenas um cinema de gênero dos bons. E é isso, vamos falar do filme mesmo, que a gente tá aqui, né, pra isso. Nessa história aqui, a gente acompanha uma escola lá na Coreia do Sul, que é assombrada por a fantasma de uma estudante que morreu lá 9 anos atrás. E ela quer se vingar. Ela quer se vingar e ela quer proteger outras garotas que estejam na escola. E aí a gente vai acompanhar 4 estudantes. Eu vou ter que ler também o nome delas porque realmente fica difícil. Mas a gente tem uma menina mais timidazinha, mais assim, menininha, ai, mais assim, coitadinha. Ela é a Yoon Jae. A gente tem a menina descolada, que tem o cabelo até um pouquinho mais ruivo. Primeira cena ela tá ouvindo um rock e ela faz pinturas radicais. É a Jin-ho, na verdade, Lee Jin-ho. E aí a gente tem uma terceira delas, logo nas primeiras cenas do filme, depois da cena de abertura, eu vou comentar depois, a gente tem uma das estudantes que é muito aplicada nos estudos, mas ela tá sempre sendo comparada com uma outra. Essa primeira estudante que é muito estudiosa, mas né, não consegue superar todo mundo e é sempre comparada, é a Kim Yoon-suk. E a aluna que é comparada com ela, que né, tem notas maravilhosas, mas que detesta estudar, ela tá estudando só pra passar numa faculdade boa, ela não precisa disso, é a Park So-young. Que vai ser difícil pra mim ficar lembrando o nome das gatas, mas, né, a gente confia que vai tudo certo. Também tem uma professora, que é a senhorita Ryo. Em alguns lugares está Hur, o nome dela, H-U-R. Então, assim, eu não sei qual que é a versão correta. Mas são essas 5 personagens que a gente vai acompanhar nesse ambiente escolar, que é o quê? Você vai assistir um filme de fantasma e na verdade é um filme que vai comentar todo o autoritarismo do sistema educacional na Coreia do Sul, toda a violência, o abuso de poder e de autoridade que acontece nas escolas. Então você vê essas meninas sendo atacadas, 2 delas apanham fisicamente, né? São agredidas fisicamente de um professor. Então, assim, é bem. Você vem esperando uma história de fantasma, mas os fantasmas que a gente encontra né, os traumas da ditadura na Coreia do Sul. Né, esse sistema que ficou muito forte lá, a gente tá falando de 1998, né? Mas assim, aqui no Brasil também tinha violência nas escolas por parte dos professores com os alunos, e até hoje tem, principalmente de parte dos alunos com os professores, violência física, no caso, porque psicológica a gente sabe que sempre existiu nas escolas, infelizmente. Então a gente começa a história com a professora. Tem uma professora na escola, ela tá lá, tá tarde, uma cena super tensa que já te coloca em todo o clima que vai ser um filme. Vai ser um filme muito na atmosfera assim do terror, sabe? Não vai ter gritaria, não vai ter jump scare, não vai ter nem tanto gore assim. Vai ser essa tensão. Então você, essa professora, ela tá olhando, ela tá preocupada com alguma coisa que a gente logo entende que é a fantasma. Aí ela tá olhando nos documentos antigos dela, né, nos calendários, nas agendas antigas dela, e ela percebe um padrão, ela vai anotando umas datas que depois no final a gente vai entender melhor o que são essas datas. Mas a gente entende por uma ligação que ela faz que, né, ela acha que essa garota que morreu na escola 9 anos atrás está viva. E aí a gente vê essa garota se vingando dessa professora nessa cena de abertura que, né, é sempre interessante, uma matança como cena de abertura, e é a professora Park. Eu não lembro o nome dela, só o sobrenome, então a professora Park, porque eles ficam repetindo só, né, assim, a senhora Park. E é bem, como eu disse, na tensão. Você não chega. Você até vê um sangue, uma coisa ali, que eu não posso botar muitas fotos aqui pra vocês. Você tem o sangue, você tem essa coisa, mas é mais
Onde tá, de onde vai vir, e mostra os corredores da escola, porque, né, tem também isso no filme todo, que a escola é um ambiente opressor. Então você tá sempre no corredor, você tá vendo sempre uma sala, uma biblioteca, alguma coisa assim, sempre mostrando um ambiente fechado. Tem cenas externas também, mas tem muito de como a escola vai oprimir como um ambiente mesmo. E aí na cena de abertura já tem muito disso. Você já tem no meio da tensão do jogo de câmera ali que vai e volta pra criar o medo na professora, a gente já entende, né, que a escola é um ambiente opressor, professor e opressor vai travar a língua. Além de, né, de ter uma fantasma ali, é uma excelente cena de abertura. E aí, quando volta pro dia, vai pro próximo dia, as alunas chegam na escola mais cedo e encontram a professora pendurada, né, enforcada lá, e aí se espalha que, né, ela tirou a própria vida, mas a gente sabe que não foi. E uma das alunas que encontram é justamente a menina timidazinha, a Jei, e a Dio, que, né, é a descolada lá. E a gente vai acompanhar bem ela. Eu diria até que se fosse pra falar quem é a protagonista, eu diria que é a Dio, a Dio, apesar da gente acompanhar bastante as outras garotas também. Mas a grande questão, por que que a gente tem essas 4 garotas? Porque a gente precisa descobrir qual delas é o fantasma, né? Porque a gente tem ali a sala tá sangrando, literalmente a sala de aula em que o nome da fantasma é Jinju, que a Jinju estudava, tem uma mancha de sangue ali que vai aumentando conforme a matança dela também aumenta. E a Jiwo, ela brinca com espíritos. Ela brincar, parece que tem algum problema que eles não explicam, deu algum problema já com ela brincando disso com os espíritos. E aí tem um momento ali logo no começo do filme, né, nas primeiras cenas que ela brinca assim com um lápis com uma outra garota. Então você já sabe que ela tem a fama de se comunicar com espíritos, ter poderes sobrenaturais e tudo mais, né? Então, tem essa coisa toda de ter um fantasma, tem um espírito ali na escola realmente, e a gente fica nesse clima todo, durante todo o filme, de qual das 4 garotas, ou mais alguém, mas qual das 4 garotas tá sendo influenciada pelo fantasma. Mas a personagem da professora também é um personagem interessante, porque ela estudou com a Jinju, ela era a melhor amiga da Jinju, da fantasma. E a Jinju sofria muito bullying, a gente aprende isso em algum momento, que ela sofria muito bullying, e a Jinju, a professora senhorita senhorita Ryo, ela tinha meio que vergonha, assim, tinha medo de ficar isolada, porque ela era amiga, e aí a professora Park, a professora que é morrida no começo do filme, ela também tinha uma coisa que parece que ela seduzia a senhorita Ryo, tem uma coisa. O filme todo tem uma atmosfera muito lésbica, assim, sabe? Muito. Todo mundo ali é sáfica, eu tenho certeza. Todas as personagens femininas são sapatonas, não tem discussão. Mas tem a professora parece que controla ela seduzindo, passa a mão assim. A gente tem outros momentos do professor assediador passando, alisando uma aluna e não sei o que, seduzindo ela assim. E aí a gente tem também a professora que é morrida no começo, seduzindo a senhorita Ryo quando ela era aluna também. Então, né, todo mundo ali, todos os professores ali são meio predadores. E então a gente tem ela volta como professora agora, e aí tem essa troca de dinâmica, né? Porque quando acontece o acidente com a Jinju, quando ela era uma aluna, quando ela teve que ver tudo isso, ela era aluna. Agora ela tá do lado dos professores. Então ela muda, né? A fantasma tá ali, que continua sendo uma aluna, mas ela mudou pro lado dos professores. Então agora ela tá no outro lado do poder. Tanto que ela vê o professor sendo um predador, ela até fala pro outro aluno que ele é um pervertido, mas ela não faz nada, ela não age. Né? Tem muito do silêncio, né? O que o silêncio das pessoas trazem, o silêncio dos professores que são omissos, né? Aquela violência toda que tem ali. Então o filme consegue trabalhar isso muito bem, essa dinâmica de trazer, né? Que ela era uma aluna, agora ela é professora, então ela era uma oprimida, agora ela tá no meio dos opressores. E a gente meio que acaba torcendo pela fantasma. Tanto que, spoilers leve, tá? Eu não vou comentar o desfecho do filme nem nada, mas eu vou comentar algumas cenas que tem que comentar. Mas, por exemplo, quando o professor assediador é assombrado, que é uma cena incrível, pra mim a melhor cena do filme é todo o horror dele de pega de um lado, pega do outro e corre, cai da escada e o pano amarrado na cabeça dele é bem, bem assustador. E é gratificante, né? Você viu ele batendo em aluna, sabe? Na cena anterior ele tava dando tapas, esmurrando uma aluna. Então quando ele é pego pela fantasma, tem a catarse ali toda.
E aí é delicioso de ver porque você tá do lado do fantasma, você tá do lado das garotas que estão sofrendo aquele abuso, autoritarismo daquela escola. Então, apesar de você ter o medo da fantasma, medo do que vai acontecer com as outras alunas, porque as alunas começam a ficar perturbadas também, mas você tem, né, você tá junto com a fantasma naquela situação. E, como eu disse, tem essa cena do professor acontece em 1 hora do filme. 1 hora. Na minutagem de 1 hora. Tanto que eu até comentei aqui nas minhas anotações que 57 minutos não tinha acontecido nada além da cena inicial. Quer dizer, não tinha acontecido nada da fantasma além disso. Era toda a criação do ambiente da escola, porque já tinha acontecido horrores muito piores do que ser atormentado por um fantasma. Que é o quê? A garota tomando uma surra do professor na sala de aula. Quando ele chega a primeira vez, ele bota as alunas para se ajoelharem em cima da mesa e ficar com o braço para cima. Sabe, até ele terminar de falar, é terrível. Então já tinha várias coisas de terror acontecendo, mas não sobrenatural. Era o terror só pra gente entender o ambiente de opressão que tá, né, ali na escola. E foi um filme que eu achei interessantíssimo. Ele não vai apelar tanto pro sobrenatural, como eu disse, tem a cena de abertura, essa cena do professor e o desfecho, como eu disse, não vou comentar o desfecho nessa parte, só na parte com spoiler. Mas é um filme bem, talvez seja um pouco devagar demais para algumas pessoas, mas funcionou para mim. Eu achei maravilhoso. Me coloquei ali com aquelas alunas, com a fantasma, estou com a fantasma no bom e no ruim, e muito catártico o professor tendo o que merece. Então, esses foram meus comentários com spoiler, sem spoiler, na verdade. Eu tô gravando esse vídeo sem roteiro, então eu tô assim, completamente maluca. Eu ainda tô testando o formato, tá, gente? Esse aqui é o terceiro vídeo aqui do canal. Inclusive, vocês podem, né, deixar aqui nos comentários se vocês preferem que seja uma coisa mais impessoal, uma coisa mais uma crítica mesmo, se vocês gostam dessa parte mais intimista, mas, né, eu destrinchando o filme assim, eu gosto, mas eu não sei se vocês vão gostar de assistir. A gente vai descobrir como que vai funcionar. No caso, esse filme eu não encontrei curiosidades sobre ele, então assim, não teve essa encheção de linguiça aqui pra vocês, que eu até gosto. O que eu sei é que ele né, em 1998, um pouco depois da abertura da Coreia do Sul, depois depois que abre o cinema e aí eles precisam de sucesso, esse filme surpreendentemente foi um sucesso de bilheteria, foi um grande hit por lá e trouxe todo um boom de filmes de terror, porque nos anos 90, aquele final dos anos 90, nos anos 80, quase que não tem filmes de terror na Coreia, então foi um filme que, né, trouxe essa nova onda, não só do cinema coreano, que agora a gente entende que é poderosíssimo, né, eles investem muito no cinema por lá, mas também no cinema de terror. Então, esses foram meus comentários de Whispering Corridors, os corredores sussurrantes. E se você continuar aqui, eu vou comentar o desfecho do filme. Então, obrigado para quem ficou. Obrigado por quem tá indo. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva se não for inscrito. Deixe aqui nos comentários se você vai assistir o filme. E, né, até o próximo filme. Agora a gente vai pros spoilers. Spoiler, spoiler, spoiler. Olha o spoiler, spoiler, spoiler. Olha o spoiler. E aí que a gente fica nessa, né, de quem é a garota, qual das 4 garotas que é. Eles jogam muito que é a garota estudiosa que não consegue atingir o sucesso, eles jogam muito que é ela, porque, né, ela tá, assim, umas cenas dela encarando e faz carão e ameaça as pessoas e a gente vê ela até atacando um pouco ali. Mas não é, quem é a fantasma é a timidazinha, né, é a que é muito próxima da Ji-woo, no caso é a que eu esqueci aqui o nome dela agora, a Jae-wee. E aí, como que a gente vai descobrir? Porque a Jin-woo, ela pinta um quadro da professora, né, da professora morta, e ela é expulsa da sala de artes, né, ela apanha, inclusive a cena que ela apanha é por causa disso, e ela vai pro depósito. Esse depósito é onde a Jinju, a fantasma, morreu. Então, ela tá lá pintando num dia, e ela acaba encontrando uma estátua e encontra o corpo da fantasma lá. E a gente vai descobrir quem é a fantasma mesmo quando a professora, a senhorita Ryo, ela encontra os diários, né, diários de classe da professora Park que tava faltando, que é o ano de 93 e o ano de 96. E aí tem lá a fotinha exatamente da J.E., né? Tem lá um pouquinho diferenciado, com um nome diferente, mas é sempre ela ali de tempos em tempos voltando. E aí a gente fica sabendo que ela quer uma amiga. Tudo que ela queria era uma amiga, porque, né,
A senhorita Rio era amiga dela, mas abandonou ela lá pra morrer. Ela viu ela presa lá e não fez nada durante o bullying. Não explicita muito que tipo de bullying ela sofria. Mostra as meninas tentando ela, a gente vê que ela ficou presa lá na... Prenderam ela no depósito e aí lá no meio do acidente ela tá escondida, cai as estátuas, os bustos de gesso e caiu... Aquela faquinha que tem pra fazer arte, né? Esqueci. Tipo uma espátula tipo uma bisturi, só que de arte. Eu não sei se chama bisturi também. Mas caindo daquele e mata ela, mas a escola espalha que foi suicídio. Mas enfim. Então a senhorita Rio viu ela presa lá e não fez nada. Então abandonou ela, não foi uma amiga até o final. E aí agora, quando a gente começa o filme, já a primeira cena depois da abertura é a Jin-woo e a Jae-hee se encontrando, né? Que elas são monitoras da turma naquela semana. E aí começa, fortalece a amizade delas ali. E aí no final das contas, a Jin-ju conseguiu uma amiga, ela conseguiu na Jin-woo uma amiga, então ela pôde descansar em paz. E aí a professora e a Jin-woo fala, né? A gente te ama, a gente nunca vai te esquecer, você pode descansar em paz, pelo amor de Deus, para de matar as pessoas. E aí ela vai e descansa. E eu gostei dessa conclusão que não é pela violência, sabe? Ela até persegue, porque ela tá com raiva da senhorita Ryo, então ela persegue a senhorita Ryo e vai pra um lado, vai pro outro, corta e foge, não sei o que, uma bagunça na escola. Mas a solução não é pela violência, elas não precisam exorcizar a fantasma com violência. Não tem. Eu diria até que é um diretor homem, né? O Park Hyun, mas é uma solução mais pro lado feminino, sabe? Porque uma solução mais masculina teria mais violência, seria mais catártico, mais gráfico, aquela coisa. E é uma escolha por se tratar dessa coisa toda da opressão das mulheres ali, daquelas meninas, é uma escola de meninas, vai para uma solução mais no diálogo, que, né? Porque a gente nesse momento, né, me enquadra aqui porque foi assim que eu fui criado como uma mocinha, mesmo que agora eu não seja mais. Mas a gente resolve mais as coisas no diálogo, então ali também a solução acaba sendo pelo diálogo. E aí a escola, na cena final, a escola começa a sangrar, e sangra, e sangra, e sangra, porque, né, o que que tá sangrando ali? É a fantasma se exorcizando ou é o sangue das alunas, do sofrimento das alunas de anos, décadas ali daquela escola? É isso que tá sendo exorcizado, é o autoritarismo que tá sendo exorcizado. Então foi um filme que eu gostei bastante. Ele não. Tirando a cena do professor que dá um medinho ali, ele sendo perseguido e corre, não sei o quê, mas você acaba nem pensando no medo porque você tá tão feliz que ele tá sofrendo que você não vai pelo medo. Então não é um filme que me assustou. Isso não faz com que não seja filme de terror, né? Já que o elemento do medo é um elemento ali. Mas é bem bacana, gostei bastante do filme. E espero que vocês assistam, porque é um filme que vale bastante a pena. Então, deixe seu like, por favor. Compartilhe, se inscreva se você ficou até aqui. Deixe aqui nos comentários se você assistiu, se você se interessou por assistir. E outros filmes que eu possa falar aqui, se tiver legenda em inglês ou em português, eu posso assistir e posso trazer pra vocês. Então, assim, tudo que vocês quiserem ver por aqui pode falar. Esse vídeo ficou maior do que eu esperava. Como eu disse, foi sem roteiro. Então é na cara e na coragem só. Não sei nem como é que eu vou editar isso aqui. Talvez tenha ficado um saco. Mas, né, a gente vai se adequando. Então é isso. E até o próximo filme. Beijos.